Parece completamente absurdo, quase impossível de acreditar. Mas bem no coração da Europa, e também em partes da Ásia e da África, mulheres ainda são colocadas à venda abertamente. Elas são oferecidas como noivas, como se fossem mercadorias com preço fixo. Esses chamados mercados de noivas realmente existem. E hoje vamos fazer uma viagem por alguns dos mercados de noivas mais fascinantes, bizarros e perturbadores da atualidade. A nossa primeira parada não fica tão longe assim, pois ainda estamos na Europa, mais precisamente no sudeste da Bulgária. Todos os anos, na primavera, tradicionalmente no dia da festa ortodoxa de São Todor, acontece ali um mercado que parece pertencer a outra época. No tradicional mercado de noivas dos Kalaidze, uma comunidade cigana cristã ortodoxa, meninas e jovens mulheres com idades entre 13 e 20 anos são literalmente colocadas em exposição. Elas costumam usar vestidos elaborados de veludo colorido, maquiagem pesada e muitas joias. Elas dançam, riem e flertam. O objetivo delas é parecer o mais atraentes possível e chamar a atenção dos rapazes presentes para que os pais desses rapazes as comprem para seus filhos. Sim, você ouviu direito. Mesmo em 2026, os casamentos entre os Kalaidze ainda são arranjados exclusivamente dessa forma. A comunidade cigana segue um modo de vida rigidamente patriarcal e relacionamentos antes do casamento, ou até mesmo flertes escondidos no dia a dia, são considerados um tabu absoluto. Por isso, o mercado de casamento acaba sendo, na prática, o único lugar socialmente aceito onde os jovens podem escolher um parceiro. Quando um rapaz e uma jovem demonstram interesse um pelo outro ali, os pais deles ou outros chefes de família geralmente começam imediatamente uma negociação acirrada pelo valor da noiva. Algumas meninas são vendidas por valores em torno de apenas 2.500 euros. Já as noivas mais cobiçadas, mulheres especialmente atraentes, vindas de famílias respeitadas e com muitas habilidades úteis, podem custar 10 mil, 50 mil euros ou até mais. Are you looking for a bride? Yes, I am. But they're really expensive. How much do they cost? Like 100,000, 50,000. That's crazy. E quando se chega a um acordo, a família do homem geralmente leva a jovem para casa naquele mesmo dia, enquanto as noivas Kalaidze são vendidas de uma forma fria e quase comercial nas montanhas do norte do Vietnã, nas regiões ao redor de Sapa e Cao Vai. A realidade parece muito diferente. É ali que vive a minoria étnica Hmong, que realiza uma vez por ano o chamado Mercado do Amor, um evento visualmente impressionante por si só. Jovens de vilarejos remotos e nas montanhas se reúnem usando roupas tradicionais feitas à mão, cheias de detalhes. Eles tocam flauta, dançam e cantam músicas de amor às escondidas. O que, à primeira vista, parece um festival folclórico romântico, se torna estranho para quem vem de fora no momento em que um rapaz encontra uma garota por quem se interessa. Nesse ponto, ele e seus amigos encenam um sequestro ritual. Os jovens ficam à espera da garota e depois a arrastam de volta para a casa dele. Lúc đấy thì cô gái rất là sợ mà mình sợ giống như kiểu mình bị bắt cóc ấy. Nên là mình sợ run, rồi là lúc cô nhận ra là họ sẽ kêu cô về làm vợ thì cô khóc. Cô sợ, cô khóc mà run người lên, khóc không muốn đi. Mà cô bảo em không đi đâu, nhưng mà bao nhiêu người kéo như vậy thì cô cũng không từ chối được. Embora hoje a garota quase sempre seja informada sobre o plano com antecedência, a tradição exige que ela resista durante esse sequestro da noiva e grite por ajuda, porque não resistir é visto como um mau presságio. Entre os Hmong, portanto, o não da noiva significa sim. Infelizmente, isso também se aplica a casos em que a garota realmente não quer participar. The perpetrators may use psychological coercion and physical force, including to force the victim into marriage. Many times, the victim can be an underage girl. Quando chegam à casa do homem, galinhas são sacrificadas para acalmar os espíritos dos ancestrais. Depois que esse ritual bizarro é concluído, a família do noivo precisa negociar com a família da jovem o preço de compra da noiva.
Os Ramon enxergam isso de forma puramente econômica. Ao perder a filha, a família da noiva também perde uma importante mão de obra no campo, e essa perda precisa ser compensada. No passado, o pagamento era feito com barras de prata, porcos e vinho de arroz. Hoje, normalmente, o pagamento é feito em dinheiro. O valor inicial de uma noiva costuma começar no equivalente a cerca de 5.000 euros. Mas esse valor é flexível. Se a mulher for especialmente bonita, trabalhadora ou tiver até mesmo um diploma universitário, o preço pedido sobe drasticamente. A enorme indústria milionária das noivas de catálogo ucranianas mostra que vender noivas nem sempre envolve tradições e rituais com séculos de história. Antes da internet, catálogos físicos com fotos e informações sobre mulheres eram enviados a homens interessados, principalmente em países ocidentais. Hoje, existem plataformas online equivalentes. So this is the search page. So age, height, weight, as well eye color. Is it a bit like choosing a car? It makes it simpler. Os operadores dessas plataformas, muitas vezes agências de reputação duvidosa, exploram sem escrúpulos tanto os homens quanto as possíveis noivas. As mulheres cadastradas nesses sites geralmente buscam desesperadamente uma saída da pobreza e da falta de perspectivas. Os homens, que muitas vezes esperam encontrar uma espécie de dona de casa obediente, que também lhes ofereça favores sexuais, acabam sendo explorados financeiramente. Em vez de simplesmente pagar uma taxa quando a agência consegue encontrar uma esposa para eles, esses homens primeiro precisam comprar créditos digitais nos sites. Quando encontram uma mulher de seu interesse no catálogo da agência matrimonial, precisam pagar por cada mínima interação. Cada mensagem de chat custa dinheiro. Uma chamada de vídeo pode custar até cerca de 4,80 euros por minuto. E até abrir um único e-mail enviado pela mulher pode custar em torno de 10 euros. So in total, it'll probably cost me about £2,200, £2,300. It's something you need to be confident you want. You know, they say there's no price on love, but there's a monkey on my shoulder saying, this might not work, and you're going to make an idiot out of yourself. As mulheres, muitas vezes, recebem uma pequena parte desse dinheiro em troca de manter os homens entretidos com conversas intermináveis, alimentando o interesse deles pelo casamento e incentivando-os a continuar gastando. These types of tours can cost in excess of £2,000. What do you think people will say about what you're doing? You're desperate. You're paying all this money to go to this country to meet somebody. Why can't you do it here? I can do it here. But I've chosen to do something else. A situação fica ainda mais bizarra quando entram em cena os chamados tours românticos. Em vez de apenas pagar para conversar com possíveis noivas, homens ocidentais viajam para Kiev ou Odessa para conhecê-las pessoalmente. Só que esses encontros não têm nada de romântico. Na prática, dezenas de mulheres ucranianas selecionadas são apresentadas aos homens dentro de boates ou saguões de hotéis. Às vezes, esses encontros acabam resultando em casamentos reais. Enquanto todos os mercados de noivas que vimos até aqui envolviam, de alguma forma, homens escolhendo possíveis esposas, agora chegamos a um dos mercados matrimoniais mais absurdos do mundo. No coração da megacidade chinesa de Xangai, dentro do famoso Parque do Povo, acontece todos os fins de semana um mercado onde não há solteiros procurando casamento. Em vez disso, centenas de pais se reúnem ali e atuam como corretores informais de seus filhos adultos. Eles exibem anúncios conhecidos como currículos matrimoniais que servem para convencer outros pais de que seus filhos ou filhas seriam bons partidos para os filhos deles. E se você está imaginando fotografias, listas de hobbies, traços de personalidade e desejos pessoais, está enganado. Nesses currículos matrimoniais, só importam dados frios e objetivos, porque eles servem para demonstrar o valor de mercado do filho, idade, altura, salário, diploma universitário e, acima de tudo, imóvel próprio.
Sem uma casa em seu nome, um homem praticamente não tem chance nesse mercado. Quando dois pais encontram currículos que parecem compatíveis, os documentos são trocados de forma quase cerimonial, como se estivessem fechando a fusão de duas empresas. Por mais estranho que isso pareça, há um motivo sério por trás desse fenômeno. Décadas da política do filho único na China fizeram com que o país tivesse aproximadamente 34 milhões de homens a mais do que mulheres. Ao mesmo tempo, mulheres com um alto nível de escolaridade enfrentam uma enorme pressão social. Qualquer mulher que ainda esteja solteira perto dos 30 é cruelmente rotulada como Sheng Nu, expressão que significa mulher que sobrou. É por puro pânico desse estigma que muitos pais vão até esse mercado. Por fim, chegamos ao capítulo mais sombrio deste vídeo. Enquanto a participação nos mercados que vimos até aqui foi, em grande parte, voluntária, agora entramos nas profundezas mais obscuras do tráfico ilegal de pessoas. Assim como a China, o estado de Haryana, no norte da Índia, também sofre com a falta de mulheres. Mas as razões são diferentes. Décadas de abortos seletivos por sexo e infanticídio, ou seja, o assassinato deliberado de bebês do sexo feminino, fizeram com que dezenas de milhares de homens não conseguissem encontrar uma esposa pelos meios comuns. E é exatamente isso que as redes organizadas de tráfico humano exploram. Elas simplesmente sequestram meninas de regiões extremamente pobres, como Assam, Bengala Ocidental ou Bihar, ou as compram de famílias miseráveis sob a falsa promessa de que receberão um emprego lucrativo. Essas meninas e mulheres são então levadas para Haryana e vendidas a homens que, muitas vezes, são muito mais velhos do que elas. E elas são vendidas por um preço inacreditavelmente baixo. Jornalistas investigativos da Al Jazeera descobriram que mulheres nesses mercados ilegais são vendidas por apenas $35, o equivalente a cerca de 30 euros. Em outras palavras, uma vida humana ali vale menos do que uma refeição comum em um restaurante por aqui. E não estamos falando de casos isolados. Na verdade, a prática é tão difundida que as vítimas são chamadas por um termo específico. Elas são conhecidas como paro. As mulheres compradas são tratadas pela comunidade local como nada além de mercadorias. Elas não são vistas como membros legítimos da família, não têm nenhum direito à herança e muitas vezes são tratadas como escravas domésticas. Muitas sofrem tantos abusos por parte de toda a família que chegam a um ponto em que não conseguem mais suportar. Tentar fugir ou denunciar os abusos à polícia quase sempre é inútil, porque essas mulheres, intimidadas e isoladas, enfrentam traficantes poderosos e com redes de influência extremamente fortes. Da Bulgária a Xangai, do Vietnã à Índia, esses mercados são separados por milhares de quilômetros, mas unidos por um mesmo fio condutor: o tratamento das mulheres como meras mercadorias. A pergunta sobre onde termina a tradição e onde começa a exploração ainda é uma questão que o mundo luta para responder. Se você quer ver mais histórias como esta, deixe o like e se inscreva no canal.